Almas do Além. Olá, meus amantes do canal Almas do Além. Hoje o nosso livro Almas do Além vai contar mais um relato de terror para vocês. E o nosso capítulo de hoje é Parque Tatakanuma. Tatakanuma é um parque de diversão japonês que fica localizado próximo a Fukushima, onde ocorreu um tsunami provocado por um terremoto de magnitude 8,7 em 2011, causando um terrível desastre nuclear, matando milhares de pessoas e outras milhares abandonando suas casas. Como não bastasse, Fukushima ainda tem história macabra sobre a ambição de um homem com o próprio diabo. Alguns relatos de 1973, o empresário chamado Makoto tinha um grande sonho de abrir um parque de diversão na cidade, coisa que na época era bastante lucrativa, mas não era nada barato de conseguir o tal sonho. Mas, ao que tudo indica, Makoto não tinha dinheiro necessário para abrir o seu próprio negócio e resolveu buscar a ajuda de forças ocultas. E ele estava disposto a dar qualquer coisa para realizar o desejo de sua vida. Makoto resolveu pedir ajuda a um Amanojaku, um espírito do mal, um demônio. Normalmente é descrito por uma aparência de um Oni, um ogro, com grandes chifres em sua cabeça e garras afiadas. O demônio consegue liberar os desejos mais sombrios que há dentro da pessoa. Ele consegue ver o coração das pessoas e às vezes libertar o que há de pior. Esse demônio também pode realizar desejos. Claro que nada seria de graça, mas cedo ou mais tarde a conta com certeza ia bater na sua porta. Alguns relatos falam que Makoto ofereceu a sua filha em troca e assim conseguiu o que queria. Ele conseguiu o tão sonhado dinheiro para a construção do parque, porém, no dia tão esperado, a inauguração, a sua filha simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Não se sabe se a garota realmente desapareceu ou se Makoto não cumpriu com alguma parte do acordo, ou se realmente foi enganado pelo próprio demônio que levou a sua filha e o deixou absolutamente sem nada. Após o desaparecimento de sua filha, Makoto ficou muito doente e pouco menos de 2 meses ele veio a falecer e todo o seu sonho terminou. O fantástico parque de diversão com os melhores e os mais inusitados brinquedos que existiam na época encerrou sua jornada, passando a ser um local completamente abandonado. Todo sacrifício e ambição foi em vão e acabou em nada. O local permaneceu abandonado até o ano de 1986, quando outro empresário resolveu investir o seu dinheiro e fazer o parque voltar a funcionar. Foi aí que tudo realmente começou. Até então, o parque estava simplesmente abandonado. Não chegou a ser inaugurado por Makoto. Após a inauguração do parque, uns casos estranhos, esquisitos, começaram a acontecer no local. Em 13 anos que o parque permaneceu funcionando, várias pessoas morreram e outras completamente feridas em acidentes misteriosos no local. Todos comentavam que o parque era amaldiçoado. Um dos acidentes mais marcantes do parque Tatakanuma foi um suicídio de uma jovem que se jogou de uma montanha russa. Amigos relatam
na época que não conseguiram impedir que ela se jogasse. Ela parecia normalmente, mas assim que entrou no brinquedo, começou a murmurar palavras que até hoje eles não esqueceram. Ela murmurava: eu vou para junto dela, eu vou para junto dela. E logo em seguida pulou. Foi completamente inesperado. Todos ficaram sem ação. Depois desse caso, começaram a falar ainda mais sobre o parque, que ele era amaldiçoado, e a respeito das histórias que pairavam no local sobre o pacto. E assim, novamente foi encerradas suas atividades no parque e foi fechado e tornou-se novamente abandonado. Geralmente, lugares assombrados atraem a atenção de alguns turistas e com o parque não poderia ser diferente. Em 2007, a fama do lugar chegou aos ouvidos de um homem chamado Bill Endworth, que resolveu visitar o lugar para fotografar. Chegando ao local, o turista fotografou tudo que viu pela frente e ficou bem surpreso com o estado de conservação de alguns brinquedos. Tantos anos se passaram e muitas coisas pareciam tão intactas como novas. Será que todo esse tempo ninguém ousou visitar o local por medo? Será que o lugar realmente tinha alguma proteção sobrenatural? Algo que não era desse mundo. E ao voltar para casa, o turista resolveu revelar as fotos da viagem. Nessa altura veio realmente a grande surpresa. Nada aparecia nas fotos, como se ele tivesse tirado foto de qualquer lugar vazio. Muito surpreso, o fotógrafo resolveu investigar o caso e acabou descobrindo que o parque não existia mais. A prefeitura constatou que o parque havia sido desmontado um ano antes da sua visita. Como pode ser possível? Isso não deve estar acontecendo, foi o que o rapaz falou, pois viu o parque funcionando normalmente em sua visita. Como isso pode estar acontecendo? Ele ficou apavorado com a situação e, para completar o seu terror, uma única foto aparecia uma imagem muito perturbadora. Apareceu uma menina andando sozinha pelo matagal na área onde o parque deveria existir. Quem era? Seria a filha do Makoto? Seria a menina que morreu como sacrifício para que seu pai pudesse realizar o seu ambicioso sonho? Após o episódio de terror, o fotógrafo acabou cometendo o suicídio. O fotógrafo não foi o único a ver o tal parque assombrado. Várias pessoas afirmam ter visto o local em funcionamento. Mesmo após a demolição, muitos relatos afirmam que, se usar o Google Maps, é possível ver o local onde o parque ficava. Mas se você ficar olhando por muito tempo, pode ser que sinta muito mal. Existem pessoas que afirmam ter visto a garota e ter tido crises convulsivas. E para piorar a situação, em 2012, uma garota japonesa foi encontrada morta em seu quarto. No seu Facebook ligado, estava na tela a foto da menina que vaga pelo parque. Será que essa foto é da filha de Makoto? Pessoas acreditam que a menina vaga pelo local, aterrorizando as pessoas, e muitas delas são levadas para as trevas. Para você que me assistiu até aqui, o meu muito obrigada.
Tenha um bom dia, uma ótima tarde e uma excelente noite.